Sabe por que o que eu vou te ensinar aqui hoje é uma baita oportunidade para você? Porque é exatamente a precificação que vai colocar dinheiro no teu bolso. Se você precificar errado, e eu posso afirmar que a grande maioria das pessoas fazem isso, você vai ter prejuízo. Além de você não ter dinheiro no bolso no fim do mês, você vai ter prejuízo, você vai ficar com dívidas, você vai acumular dívidas. E é muito importante você entender onde está saindo cada gasto, para onde está indo cada dinheiro que você está colocando. Pessoal, as pessoas costumam confundir muito precificação com a parte da venda em si. Por exemplo, Nicolas, será que se eu colocar esse preço meu hambúrguer vai vender? Isso é outra história, galera, isso é estratégia de venda. O que a gente vai falar aqui hoje é precificação. Se você colocar qualquer preço no seu hambúrguer, você nunca vai saber se você está tomando prejuízo, se você está lucrando, se você vai conseguir acumular um dinheiro, guardar um caixa para poder reinvestir no seu negócio, seguir crescendo. Então eu vou explicar direitinho para vocês hoje. A precificação é achar um preço que o seu hambúrguer deve ser vendido para você ter lucro. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Mas Nicolas, eu tenho medo de precificar e chegar num preço que se eu colocar o hambúrguer não vai ser vendido. Eu tenho que colocar mais barato? Isso aí é outro papo, galera, vai ser em outro vídeo. Existem inúmeras estratégias de acordo com a sua meta. Mas o que eu vou te ensinar aqui hoje é você entender quanto custa o seu hambúrguer e como que funcionam os custos da sua operação em si e como você tem que repassar isso para você ter uma empresa que lucra. Afinal, ninguém abre uma hamburgueria para virar ONG, né? A gente quer ter dinheiro no bolso, a gente quer ter uma vida melhor, mais qualidade de vida, enfim. Primeira vez que eu fui precificar meus hambúrgueres, eu achei uma chatice absurda, sendo sincero aqui com vocês. Porque, assim, preço é posicionamento, né, galera? Se eu coloco um preço muito baixo, eu vou atrair um certo público. Se eu coloco o preço muito alto, eu também vou atrair um certo público. Então, isso tem que ser muito bem planejado, de acordo com a demanda da sua cidade, de acordo com o valor que você agrega nos seus produtos, nas suas imagens, na sua comunicação. Eu sempre gosto de falar sobre isso aqui, sobre a percepção de valor que você passa para o seu cliente, porque isso é uma das partes mais importantes do negócio. E não é só de hamburgueria não, qualquer tipo de negócio. Você tem sempre que agregar valor para o seu cliente, para o seu produto, a ponto de ele perceber esse valor tão forte que ele acha barato comprar o seu hambúrguer, seja de 20, 30 ou 40 reais, entendeu? É a experiência ali que você vai passar para ele que vai dizer isso. Um ponto muito importante também é que eu sempre fiz questão de colocar ingredientes de qualidade na minha hamburgueria. Eu nunca abri mão disso, nunca mesmo. E vocês sabem que qualidade custa caro, não tem para onde correr. A outra opção seria um queijo mais barato, um pão mais barato, uma carne mais barata, mas eu nunca aceitei isso porque eu sempre quis ser o melhor, sabe? O melhor da minha cidade, o melhor que eu pudesse ser. Retomando, quando eu fui fazer isso pela primeira vez, eu fui atrás de planilhas, fui atrás de programas, tabelas, enfim. Mas eu tinha que perder horas durante a semana precificando meus hambúrgueres e eu ficava procrastinando porque eu achava aquilo um saco. Não existia nada fácil assim para precificar, né? E de fato não é fácil precificar. Claro que conforme você vai crescendo, depois que você domina a técnica, tudo que eu vou te passar aqui, essas dicas, que você vai poder sair daqui já um expert em precificação quase, você, de acordo com o seu faturamento, você vai ter uma pessoa específica para fazer isso, entendeu? Então isso não vai ser uma dor de cabeça, mas ainda assim você tem que saber como funciona para você poder supervisionar, para você poder cobrar, entendeu? Quando você identificar alguma variação negativa, você vai ter uma ideia de onde ir, entendeu? Isso é muito importante você saber, mesmo que você já comece com alguém fazendo essa parte, por exemplo. Só que no fim das contas, existem formas mais práticas e mais fáceis de fazer isso. E é exatamente o que eu vou te explicar aqui, para você não precisar ter que passar horas da sua semana precificando lá seu cardápio. E assim, naturalmente, de tempos em tempos eu mudava o meu cardápio, né? Mais ou menos de 3 em 3 meses eu gostava de alterar, eu tinha meu hambúrguer do mês ou da semana. Todas as estratégias eu vou ensinar para vocês a importância disso. Mas o que eu quero dizer aqui é que sempre que surgia um produto novo no meu cardápio, eu tinha que precificar. E aí eu ficava procrastinando, porque eu achava um saco, demorava demais. Eu não tinha ainda encontrado um meio que fosse prático e simples, né? Mas depois de toda essa minha experiência no campo de batalha, eu vou ensinar a forma mais fácil que eu descobri para vocês, beleza? Eu particularmente sempre gostei de cálculo, matemática e afim, sabe? Mas assim, a maioria eu acredito que não goste. Mas não tem para onde correr, pessoal. Você precisa entender para onde seu dinheiro está indo, para onde seu lucro está indo, ou seu prejuízo, entendeu? Isso é fundamental. Só que tempo também é dinheiro, né? E como eu disse, eu gostava de
alternar meu cardápio de tempos em tempos. E não fazia nenhum sentido perder horas, ainda que seja uma tarefa muito importante, perder horas toda vez que altero o cardápio para poder precificar, né? Seu tempo é valioso demais. É engraçado, tem gente que diz, eu ouço isso até hoje, assim, depois de uma década já trabalhando com isso, tem gente até hoje que diz que, pô, basta você calcular quanto custou seu hambúrguer e multiplicar por 2 ou 3. E aí você vai ter lucro para poder pagar todos os custos. Mas galera, se isso fosse verdade, a maioria não estava com lucro baixíssimo ou até mesmo prejuízo, mesmo vendendo, sabe? Isso é simplesmente uma lenda urbana que criaram. Pode ser que em alguns itens isso acabe coincidindo e de fato seja isso, mas assim, isso não pode ser regra. Isso é uma furada. Eu vou ensinar um caminho muito mais prático aqui, baseado na minha jornada mesmo. E eu tenho certeza que isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom?